Desde que o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, deu início ao trâmite para um possível impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, juristas têm se dividido ao opinar sobre a legalidade do processo. O fato de ser um ato de vingança de Cunha contra deputados governistas também levanta a questão, para além da questão da legalidade, não é antiético um processo dessa importância ser iniciado por alguém que já tem o nome maculado por escândalos de corrupção? O impeachment a essas alturas seria bom ou ruim para o Brasil? Bom, sobre essas questões, sobre esses assuntos, nós vamos conversar agora com os professores de Direito, Vambert de Lorenzo e Caetano Lopumo, e também com o cientista político Benedito Tadeu César. Boa tarde, sejam bem-vindos, senhores. Boa tarde. Boa tarde. Bom, nós temos duas questões, né, diferentes. A questão política mesmo, né, e tratar do panorama, essa divisão que a gente está vivendo no Brasil e acompanha até mesmo pelas redes sociais, né, não só os políticos, mas o eleitorado está dividido. E a questão técnica mesmo, a questão que envolve a justiça, a questão de direito, se o impeachment, esse processo é legal ou não, se ele está dentro dos padrões. Podemos começar por onde, Perdigão? Fica à vontade. O eleitorado está dividido, é um eufemismo, né? Que é mais 90% da população contra o governo, né? E desaprovação, né? É um ponto de vista que a gente tem que trazer aqui, mas também podemos levar em consideração as próprias eleições, né? Onde muitas pessoas dizem que, e usam até a expressão golpe, quando se referem ao resultado das eleições em comparação, hoje, à situação da presidente Dilma. É verdade, mas eu quero começar com o professor Vambert. A rejeição das contas do governo é motivo para um processo de impeachment, porque elas aconteceram no mandato passado, não seria, professor? Evidentemente. Tanto que foi o Tribunal de Contas que não reconheceu as contas. Quer dizer, tem um parecer de um órgão legítimo. Essa história de golpe é das coisas mais vulgares que eu vi na política brasileira nos últimos tempos, né? Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história da humanidade, talvez, não é? No governo Dilma, evidentemente, antes, quando ela era ministra, quando ela era presidente do Conselho da Petrobras, e agora se perpetuou no governo dela. Isso é mais que suficiente para se ter um motivo de impeachment. Mas ela foi pega por uma pedalada fiscal. Parece o Al Capone, que matou muita gente, era contrabandista, mafioso e foi pego pelo imposto de renda. Então, ela vai ser pega pelas pedaladas fiscais, por não ter respeito às instituições, não respeitar a lei orçamentária. E essa história do Cunha não ter legitimidade, bom, ele é o presidente da Câmara, quer dizer, a legitimidade vale para ela, mas não vale para ele? Quer dizer, eu não tenho nenhuma admiração pelo Cunha, mas ele é o presidente da Câmara dos Deputados. E a postura dele foi passiva, não recebeu. Eu acho até que ele favoreceu o governo, porque tem 37 pedidos de impeachment. Ele acolheu um. Quer dizer, ele acolheu o processo, não o pedido. Ele não deu nenhum parecer positivo a favor do impeachment. Só permitiu que o parlamento, que é a casa legitimamente constituída para discutir o impeachment, o faça, né? Que é a Câmara dos Deputados, em primeira instância. Já que nós começamos... Obviamente, as duas questões se misturam, né? Mas já que a gente começou uma análise, né, voltada mais à política, vamos continuar com o professor Benedito. São duas questões que o professor Vambert levantou agora, sobre o impeachment em si mesmo, sobre o processo, sobre a situação da presidente e essas questões que vêm da rua, né, as manifestações, aqueles que defendem, aqueles que acham que é golpe, aqueles que defendem o impeachment, acham que já temos mais do que argumentos para encaminhar esse processo, e a situação também do Eduardo Cunha, professor. Olha, são muitas questões, né? Eu acho que golpe, tá? Quer dizer, você desejar o impeachment, querer o impeachment, isso é legítimo, né? Quer dizer, faz parte da nossa legislação, portanto, isso não é golpe. Só que precisa ter algum fundamento jurídico. Óbvio que esse processo é um processo muito mais político do que jurídico. Para a gente ter só para ter um parâmetro, o único impeachment que ocorreu na nossa história é o do Collor, né? E mesmo o impeachment do Collor, que foi iniciado por um pedido assinado por duas grandes entidades, né, da sociedade civil, a OAB
e a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, diferente desse, não é, que é assinado por 2 indivíduos, então já tem uma diferença muito grande aí. E, veja, aquele pedido era embasado em uma CPI, tá, que apontou diversas irregularidades. Tá? Mas mesmo isso, veja, não foi suficiente para que, depois de cassado, tá, depois de destituído, o Collor fosse absolvido de todas as acusações no Supremo. Tá? E o presidente da Câmara, naquela época, acabou sendo cassado. Tá? E aqui, por um outro ato político. Tá? Então, veja, essa é uma disputa essencialmente política. Né? Eu acho que a estratégia que o PT está utilizando, o PT e as esquerdas, de questionar no Supremo, me parece que é uma estratégia equivocada. Porque, primeiro, o Supremo já deu amostras de que ele tem interpretado a Constituição ao sabor dos acontecimentos. É verdade. Né? E aí, então, a coisa fica complicada. Mas, ao lado disso, o fato também de que não adianta a gente postergar essa discussão, né, e a decisão. Quer dizer, o país passou um ano praticamente parado, óbvio que aconteceram muitas coisas, né, há realizações do governo. Um pouco isso de que as coisas todas estão paradas é o cortina de fumaça. Né? Mas, de qualquer maneira, há um clima muito ruim. Né? Então, é bom que essa coisa seja resolvida o quanto antes. Eu tenho a impressão, veja, que o que, né, macula, né, de saída o processo é o fato de você ter um presidente da Câmara que, óbvio, que ele é legítimo porque foi eleito deputado e foi eleito também por seus pares presidente da Câmara, mas está evidente para o conjunto da população, seja você a favor ou contra o impeachment, o fato de que ele está agindo por vendetta. Né? Ele está agindo por vingança. Quer dizer, a hora que ele viu que a situação dele era insustentável, né? Ele achava que ele podia continuar com a chantagem que está fazendo desde o início do ano. Né? Quando ele viu que não dava mais, quer dizer, ele disse, bom, eu vou criar aqui uma grande celeuma, né? Crio uma grande cortina de fumaça. As evidências são no sentido de que já está combinado com a oposição e também com parte do PMDB, né, que vão livrar a cara dele. Né? Quer dizer, você cria um grande... É a história do bode, né? Você traz um grande bode para a sala, quando você tira o bode, né? Quer dizer, você cria um problema do impeachment e se esquece, né, o mal anterior, né? E aí ele sai pela tangente. Sim. Então, eu acho que a gente está num momento muito complicado. Né? Quer dizer, internacionalmente, o país, né, que vinha num crescendo de prestígio, né, já tinha estacionado isso ao longo desse ano, e agora acho que chegou num ápice. Né, que a grande imprensa internacional, seja de direita, de esquerda, de centro, está dizendo o seguinte: há golpe sim em curso no Brasil. Né? Quer dizer, aquele país que parecia que estava emergindo como uma grande força internacional está dando mostras de que é uma republiqueta de banana. Né? Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a imprensa internacional. Né? Então, faz muito mal para a democracia, faz muito mal para o país. Faz muito mal para a economia também, né? Exatamente. Eu quero passar a palavra para o professor Caetano também. Professor, o professor Vambert já falou aqui, já deu uma posição, e a gente tem visto na mídia, alguns juristas concordam que há fatos jurídicos para o impeachment, outros discordam. Na tua opinião, as pedaladas fiscais são um motivo jurídico para que haja um processo de impeachment? E já te emendo a seguinte pergunta: vários presidentes já fizeram pedaladas fiscais, já praticaram pedaladas fiscais, vários governadores também. Por que no caso da Dilma Rousseff é diferente? Bem, em primeiro lugar, é importante a gente olhar o impeachment não como um monstro. O impeachment é uma necessidade de qualquer Estado que opte pelo sistema presidencialista. Se há presidencialismo, tem que haver uma possibilidade legal de impeachment. Não seria voto de desconfiança. Não, exatamente. E é bom que isso exista, porque é bom que o governo também sempre saiba que ele está sujeito a penalidades, que eu concordo plenamente com o professor Benedito, que são essencialmente, neste caso do impeachment, crime de responsabilidade, é essencialmente um julgamento político. O Constituinte previu
hipóteses no artigo 85 da Constituição jurídicas, mas são hipóteses amplas, de ampla interpretação, que remetem a uma lei complementar, a Lei 1079 de 1950, que também cria outras tantas hipóteses. Então é muito amplo este leque, mas é sim jurídico como ponto de partida. Como ponto de análise, torna-se político. Então, tu me pergunta se as pedaladas são suficientes? São. É uma vedação da lei orçamentária e entre as hipóteses de impeachment está eventual descumprimento da lei orçamentária, que é uma lei complexa. E se violar esta lei, pode sim, em tese, sofrer um impeachment. Por que outros presidentes que também, eventualmente, não sei se é o caso, mas teriam violado esta lei, não sofreram? E aí vem a questão política. Existe a hipótese jurídica, há um enquadramento jurídico, mas para ir adiante, para ser votado, a questão é essencialmente política. Notem que, para julgamento do impeachment, o Constituinte remeteu à Câmara dos Deputados e ao Senado. Não são órgãos técnicos. Eu não posso esperar que o Tiririca faça um julgamento técnico, mas é ele o juiz desse caso. O Romário é juiz desse caso. São parlamentares de alta representatividade. São essas pessoas que o Constituinte disse que vão julgar o impeachment. Então, sim, há um ponto de vista, um ponto de partida jurídico. Sim. E há um enquadramento jurídico. Por que para outros não avançou o impeachment? Fernando Henrique talvez tenha feito algo parecido? Porque não havia clima político. E aí o julgamento, agora a discussão torna-se política. E o julgamento vai ter motivação política. E se 2/3 da Câmara aceitar essa denúncia, já o afastamento do presidente é político a discussão a partir de agora. Só para recordar, o Collor de Mello, ele foi condenado no Senado e absolvido no Supremo. Sim. É que o julgamento não é jurídico mesmo, e não tem que ser. Não é esse o sentido, porque mas deixa eu fazer uma observação grau aqui. de cumprimento de normas, e aí no caso da Constituição ou do decreto, né, que são normas constitucionais, não são normas jurídicas estricto sensu. A Constituição não é uma carta jurídica, não é uma carta política, e o julgamento é político. Tanto que o Collor de Mello foi condenado e absolvido no Supremo, e ainda assim não teve seu mandato de volta. Mas eu queria fazer uma observação aqui. A área de vocês não é minha, mas veja, me parece que há necessidade para a admissibilidade do processo que haja fundamentação jurídica. Tá? Tanto é que ele passa antes pela assessoria jurídica da Casa, do Congresso. Né? Jurídica lato sensu, não, né? Veja, não, adequação à Constituição, não, por exemplo. Né? Até ele ser admitido, né, ele não é político. Tem que ter enquadramento jurídico. Tem que se encaixar no artigo 85 da Constituição. Exatamente. Então, eu vou lhes fazer uma pergunta. Ainda no âmbito jurídico. Quando você tem, e isso é um princípio constitucional, quer dizer, quando você tem a mudança de uma legislação, ela só retroage quando ela beneficia o réu, não é isso? Sim. Bom, no mesmo dia que foi admitido o processo de impeachment, foi aprovado na Câmara a autorização para as pedaladas fiscais. Ou seja, foi revogada a legislação anterior que dizia que aquilo que a Dilma está sendo acusada era crime. Não era crime, porque não é uma questão penal. É uma violação orçamentária. É uma violação orçamentária. Mas esse princípio não se aplica à Constituição, só ao direito penal. Ela tinha responsabilidade de cumprir a Constituição. Tanto que em estado de sítio... Não, peraí. Não, sim. Não. Tanto que em estado de sítio, se o senhor cometer algum crime em estado de sítio, esse crime não... Tá. Mas tem uma outra não norma retroage para lhe favorecer. O senhor vai ser processado anos depois do estado de sítio. Que crimes criados pela lei que o decreto criou o estado de sítio. Tá. Contra a Constituição não tem essa Mas há uma outra exigência ainda. Não retroage. O presidente da República só pode ser responsabilizado por atos praticados durante o exercício do seu mandato. Essas pedaladas fiscais que foram realizadas por todos os presidentes da República anteriores a ela, não é isso? Foram... Perfeito, mas nós corresponde ao mandato anterior, não ao atual. No ano passado foi Como é que ela pode ser cassada? No ano passado foi feito.
Não, ano passado? Me permite uma Isso observação? não foi julgado. Em 2014, Como ano passado? o tribunal... Ano passado ela não era presidente desse mandato. O mandato começou não esse era. ano. Em 2014, o Tribunal de Contas reconheceu que teria ocorrido pedaladas, ok? Julgou. mas era um mandato anterior. Agora a gente está discutindo um novo mandato, 2015. Sim. A acusação feita dos juristas, do Miguel Reale, do Hélio Bicudo e de mais uma jurista que eu me esqueci o nome, a acusação feita é que isso continua em 2015. A acusação é essa. Quem vai dizer se a lei, eventualmente, uma lei nova, que eu não conheço esses detalhes, professor Benedito, não conheço a fundo dessa legislação orçamentária, quem vai dizer se uma nova lei tem a força de perdoar atos passados? Quem vai dizer se as pedaladas de 2014 continuaram da mesma forma em 2015? Quem vai dizer tudo isso é o juiz do caso. E o juiz do caso são os congressistas. Senhores, eu preciso Porque tudo inserir isso... mais uma questão ainda nessa linha. Para pegar mais fogo, né? Para pegar mais fogo. Ai. O Ciro Gomes disse que tem documentos que comprovam que o vice Michel Temer teria realizado procedimentos de pedalada quando presidente interino. Então deveria ser estendido esse processo, deve ser feito, porque o processo é personalíssimo. Sim. Pois é, não O é pedido pela é feito chapa. única e exclusivamente para o presidente Dilma. Se há esta clareza para o ano de 2015, que o vice-presidente também praticou atos da mesma natureza, é uma obrigação de qualquer cidadão levar isso. E esse processo vai ter que ter o mesmo segmento. Mas, Caetano, espera um pouquinho. Que aí entra a nossa Como é que nós discussão e podemos análise política. Peraí. da situação. Como é que nós podemos estar discutindo 2015 se as contas de 2015 não foram julgadas? Mas a gente não está discutindo as contas de Você 2015. está dizendo que ela transgrediu em 2015. O ano não se encerrou, as contas não foram julgadas. Mas a gente não está Como é que- julgando as como é que contas de pode 2015, ter- a gente se está julgando um admitir- fato específico. Eu não preciso aguardar o TCU julgar as contas de 2015 para avaliar se uma suplementação Mas acabou de ser orçamentária ou aprovado. Mesmo se porque- permitir que um banco Mas estatal acabou de use ser o dinheiro. aprovado. Mesmo porque... Eu não preciso, mas acabou de ser porque Mas eu não sei se o retroage ou TCU não. é meramente informativo. Não, né? não é questão de minuto só para que retroagem, cada né? um possa responder e não ficar falando um em cima do outro para a gente poder entender. Vamos começar com o professor Vambert e a gente vai passando. Ok. A questão Não, já está colocada na o TCU é um mesa. órgão de assessoria, ele não tem a última palavra. A última palavra é do Congresso. Ainda que o parecer do TCU fosse aprovando as contas, o Congresso poderia entender diferente. Sim. Tinha que votar essa, entendeu? Então, não foi autonomia do Congresso, entendeu? O que está Então, sendo... se não foi votado, como é que você eu não pode tenho admitir? dúvida nenhuma de que a eventual votação do TCU torna muito mais palpável a violação ao direito, a violação à lei orçamentária. Porque o TCU é o órgão especializado nisso, tem corpo técnico qualificado, etc. e tal, como identificou em 2014, pode vir a identificar em 2015. Mas não precisa Não, mas me necessariamente diga o seguinte. da aprovação ou reprovação do TCU. Me diga o seguinte, todas as contas dos outros presidentes haviam contas desde Fernando Henrique que não tinham sido votadas. Foram todas votadas numa única sessão e foram aprovadas aprovando todas as pedaladas fiscais. Eu não conheço os detalhes das contas. Mas então fica difícil a gente discutir. Não fica não. Discutindo a Dilma. Não fica. Não fica difícil, não. Está muito clara a discussão, professor. Nós estamos discutindo a Dilma, não é Fernando Henrique. Não fica difícil. Não fica difícil discutir. Mas então vocês não existem. Mas não existe- fica difícil discutir. Hã? Por que fica difícil Isso discutir? é Não evolução existe do direito, antecedente. evolução Não, da nós estamos sociedade. Mas eu estou Dilma. discutindo. Olha, Não, se o vocês TCU é que são da área do Eu não direito. posso fazer TCU. impeachment do Fernando Henrique. questões jurídicas Se o TCU aprovou as contas anteriores e condenou as das Dilma, nós estamos discutindo a Dilma. Calma aí. Eu não sou gente. do Olha TCU. só, a gente não pode Mas perder o existe foco. uma coisa que se chama... Professor Benedito, por Sim. gentileza, a gente não pode perder o foco da nossa discussão. A questão é importante porque também levanta esse aspecto político, Sim. né? Onde pode ser um determinante, né, para que alguém seja julgado ou não. E eu acho que está ficando bem evidente isso na nossa discussão. Por mais que haja uma condição para que isso seja feito, uma condição técnica dentro da justiça, né, para que seja levado o pedido, a motivação, e é isso que eu acho que o professor está levantando, é política acima de tudo. Sim. Mas tem que ser política. A Constituição diz que é política. Não, é que tá. Sim, Não. sim, senhor. Não. A Sim, senhor. admissibilidade não é política. É política Ela e que técnica. segue um conjunto de normas Ela e é regras do técnica. jogo constitucional. Eu Você está preciso confundindo fazer a o seguinte, Constituição com o infelizmente, Código o tempo Penal. está A acabando Constituição e não a gente pode acaba política. na discussão... É uma carta política. Na discussão acalorada, a gente acaba perdendo, né, a noção de tempo
Então, eu vou dar 1 minuto Mas e tá meio muito para cada prazeroso. um. E a questão, acho, politicamente falando, e a última questão é, na avaliação de vocês, o que isso pode trazer de positivo ou negativo para o Brasil, caso esse processo avance, né, como deve avançar, e a gente ter ou não o impeachment da presidente Dilma. Começo com o professor Wambert. Bom, nunca antes na história desse país nós tivemos um governo tão corrupto. Ter pego o governo do PT agora, com essas pedaladas fiscais, eu faço analogia lá ao Al Capone, um dos maiores criminosos que já existiu, um dos maiores criminosos que já existiu em Chicago, e foi pego pelo imposto de renda. Ela foi pega por um crime de responsabilidade, que não foi não respeitar a lei orçamentária e maquiar o orçamento. Esse é crime de responsabilidade, ela tem que responder, e tomara que o Congresso tenha coragem de mudar o rumo da história, porque nossa economia está destruída, nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história da humanidade, né, do Ocidente, e a sociedade brasileira, através de seus representantes, precisam dar uma resposta. Eu estou com o coração cheio de esperança que esse processo possa prosseguir. Bom, professor Benedito, por gentileza. Olha, eu acho que é muito ruim para o país o momento que nós estamos vivendo, né? Independente da gente gostar ou não do governo Dilma, eu acho que ele é muito ruim. Tá? Eu acho que para o bem da democracia, tá? A gente não pode brincar, né, com as instituições. E o que eu acho que está acontecendo é isso. Eu fico meio constrangido quando eu vejo acusações, né, como a gente tá vendo por aí, quer dizer, o governo mais corrupto da história do país, o maior escândalo. E não é? Eu acho que precisamos de provas para levantar essas questões. Dá para construir mais de 1.000 hospitais com dinheiro desviado da Petrobras? Eu ouvi o que o senhor falou e gostaria de ser ouvido. Sim, nós estamos dialogando, né? Não, agora é minha vez de falar. Eu preciso coordenar o tempo Agora é aqui, minha gente. vez de Por favor, falar. professor. Não senão é leviandade. Quando a gente faz acusações sem prova, né, a gente entra para a leviandade. E daí fica ruim o debate. Né? Então é isso. Eu acho que a gente deveria, né, focar nas questões de fundo. Né? E eu acho que a questão de fundo é a estabilidade democrática. Quer dizer, nós não podemos brincar de democracia e de atropelar, né, as instituições. Muito bem, professor. Terminamos então agora com o professor Lupumo, por favor. Caetano, tenha bondade. Vou começar a minha última fala agradecendo o convite, que não tive a oportunidade, é uma honra estar no meio aqui de dois professores altamente conceituados. O impeachment existe em tese e é importante ele existir. Se não existisse impeachment, nós estaríamos na coluna do Arthur de Faria, no tempo do Antônio Chimango, lá onde o presidente mandava e desmandava. Existe o impeachment como uma sombra ao poder do presidente. Mas é claro que não pode se brincar com isso, ele é muito sério. O que acontece, então? Nós temos um enquadramento jurídico feito. Por que não foi feito em governos anteriores? Tem que se debater isso. Eu espero que isso esteja na defesa da presidente e espero que os parlamentares debatam isso. Mas o fato é que não foi feito, e agora está sendo feito. Então, o fato de não ter sido feito antes não significa que nós não vamos analisar isso agora, porque senão seria uma carta branca à irregularidade. Isso veio à tona agora, e o julgamento vai ser feito com base nessas acusações técnicas, mas o debate, a partir de agora, é político. E o Constituinte ficou preocupado, ele disse que são 2/3. E considerando todo o poder que um presidente da República tem num país como o nosso, tanta concentração de poderes, para ele perder por 2/3 o seu mandato, é porque realmente não havia governabilidade. Então, se isso vier a acontecer, eu acredito que era uma necessidade. Agora, se é bom acontecer, é um outro debate também. Eu concordo, professor Benedito, não sei se esse era o momento. Vai fazer mal para a economia do país, mas as coisas estão acontecendo assim. Bom, e tudo está sendo feito dentro da legalidade constitucional. Eu tenho uma notícia para encerrar esse debate importantíssima. Saiu agora, a fonte é o jornal Correio do Povo, a gente tem aqui no Plasma, vocês podem acompanhar os nossos convidados. Eduardo Cunha está adiando a instalação da comissão do impeachment. Essa notícia é agora do Correio do Povo e também nos faz agora, no final desse debate, refletir como esse processo e abre quanto tempo... Mais 5 minutos. Mais 5 minutos. Vamos fazer o seguinte, convido os três para um novo programa onde a gente possa debater
debater, porque a cada momento surgem novas E notícias. se alguém né? quiser conferir Obrigado. novamente esse debate, vai estar em ubratv.com.br, tá certo? Bom, quero agradecer a presença de todos, professor Benedito, professor Caetano, professor Muito obrigado. Vambert. Sejam sempre bem-vindos, já estão convidados para a gente continuar esse debate, ok? Obrigado.